Para gravar aqui. Então, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre a terapia familiar no século XXI, né? Como é o formato dessa terapia hoje. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Silva, eu sou estudante de psicologia, sou aluno da Viver também, eu sou pós-graduando em terapia familiar sistêmica pela Viver e em psicodrama nos dois focos, tanto no clínico como no organizacional também. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, vou contextualizar um pouquinho, né? A terapia familiar, ela sempre foi uma terapia diversificada, né? Ela possuía várias escolas influenciadas pelo pensamento sistêmico e possuía múltiplas teorias. Possui escolas como a boeniana, que é a transgeracional, a estrutural, a experiencial, a psicanalítica, como a gente vem colocando e apresentando para vocês nos últimos grupos, né? O que elas compartilhavam em comum era a crença de que os problemas eles realmente vinham da família, né? Era produto dessa interação. Fora isso, cada escola tinha um empreendimento bem definido e distinto, com seus próprios líderes, como eu falei, né? Minucci, Virginia Satir, Bowen, entre outros, né? E eles tinham suas próprias maneiras de fazer suas terapias e também produziam seus próprios livros, seus próprios textos, seus próprios artigos também. Então, de início, a terapia familiar era marcada por essa diversidade de escolas e os terapeutas eles se identificavam como terapeutas estruturais, terapeutas bahinianos, terapeutas experienciais Sarti, e nisso não havia uma conversação, como se cada um tivesse seu muro, como a gente vê com as abordagens, né, na psicologia. Cada um com o seu fazer, agora que tem uma conversação, mas a passos lentos, né? Então, o que marcou, né, nessa terapia, na terapia familiar, no século XXI, foi a erosão dessas fronteiras, né, a diminuição dessas fronteiras, né. Lá para o meados dos anos 90, cada vez menos terapeutas se intitulavam os boenianos, estruturais, ou seja lá o que for, e se identificavam como terapeutas de família, né, ou alguns terapeutas sistêmicos também, né, porque é o pensamento que é a influência. Outra razão para essa erosão da ortodoxia foi o crescente reconhecimento das necessidades técnicas individualizadas para problemas e populações específicas. O que esses terapeutas perceberam, né? Que apesar das suas vastas teorias, das suas terapêuticas, das técnicas, das ferramentas teóricas, não era suficiente em alguns contextos, né? Eles perceberam que a família mudava de acordo com os contextos. Então, era necessário uma única terapêutica, ela não dava conta. Então, eles perceberam que era possível a gente pegar técnicas e teorias de outras escolas e incrementar o nosso trabalho como terapeutas familiar. Acho que alguém está com o microfone ligado. Consegui. Até aqui tá tudo bem, pessoal. Vocês estão conseguindo me entender direitinho? Tá tranquilo? Qualquer dúvida, perguntem, coloquem no chat também, tá? Com a pós-modernidade e alguns eventos históricos, né, como a influência de Karl Marx sobre entender que uma população, uma classe poderia dominar a outra, o relativismo de Albert Einstein e e esses avanços científicos que tiveram no início do século XX, né, transmitiram um sentimento de que a verdade das coisas ela poderia ser descoberta por meio da observação e da mensuração. E com esses eventos históricos, né, que eu citei para vocês, foi percebido cada vez mais o relativismo e como as pessoas criavam a verdade de acordo com o contexto e não o contrário. Então, a gente não, enquanto ciência, enquanto terapia, enquanto escola de terapia familiar, a gente não queria chegar nessa verdade objetiva, né? Então, essa perspectiva modernista influenciou a abordagem dos pioneiros da terapia familiar aos seus clientes. Eles eram sistemas cibernéticos a serem
decodificados e reprogramados. Então, antes dessa influência do relativismo, do culturalismo, que a gente vai ver mais adiante, os terapeutas familiares, eles viam essas famílias como estruturas, e essas estruturas disfuncionais, funcionais ou não, elas causavam esses sintomas, né? E a gente poderia, como forma de intervenção, entender como funcionavam essas estruturas e, em seguida, modificá-las, sugerir mudanças, e que esse evento era suficiente, né? Então, na verdade, naquela época, a terapia familiar era a verdade estrutural, como essa família se estruturava, como se davam essas relações na família, onde entrava a questão do pai, da mãe, dos sistemas parental, conjugal, fraternal, ou a psicodinâmica de Bowen, né? Ou de Sartre, que era como esses indivíduos se sentem nessa família, qual é o significado de família que esses indivíduos tinham. Então, corria uma briga dentro da terapia familiar, não diria briga, né? Essa discussão e essa oposição de estrutura versus psicodinâmica. Filósofo social Michel Foucault, né, interpretou os princípios aceitos em muitos campos com histórias perpetuadas para proteger estruturas de poder e silenciar vozes alternativas. A primeira e talvez mais influente dessas vozes a se erguer na terapia familiar foi a crítica feminista. Então, com os estudos de Foucault sobre a questão de relações de poder, sobre como uma estrutura, uma certa classe ou um certo movimento onde você se coloca pode ter um poder ou influenciar um poder sobre essas relações, surgiram várias teorias, né, como o feminismo, a teoria Queen, questionando essas questões de poder, né? Então, quando com a crítica feminista, ela transformou o entendimento de terapia familiar, né? O feminismo ele provocou o mais abrupto despertar da terapia familiar. Na crítica surpreendente introduzida em um artigo de Rachel Erin Muster, em 1978, terapeutas familiares feministas não só expuseram o viés de gênero em modelos existentes, como também defenderam um estilo de terapia que questionava a própria teoria dos sistemas. O que é que diziam antes e o que entendiam esses terapeutas, né? Eles entendiam que o pai era a pessoa, né? Aquele papo que tinha um papel, onde colocava o poder, as regras, e a mãe, aquela questão do cuidadora, da pessoa que está sempre disponível, multitarefas. Só que o quê? A crítica feminista veio para dizer que não, que não existe papéis definidos dentro da família de cuidado, de proteção, de estruturação de regras, mas sim que isso é uma função da família como um todo, né? Do casal, não só necessariamente da mulher ou do homem. Então, a crítica feminista veio para tirar essa sobrecarga que havia dentro da mulher, porque sempre a psicologia e as teorias da psicologia tinham essa tendência de culpar a mulher, né? A mãe ausente, a mãe faltosa, a mãe onipresente, sempre tendo a mãe como essa sobrecarga, né? Sendo que também ser mãe é um papel social construído. Então, a crítica feminista veio para trazer esse despertar e chamar a atenção para a terapia familiar, que antes era predominada por homens, por toda essa visão patriarcal de poder, como tanto uma família patriarcal é disfuncional, quanto uma família matriarcal seria disfuncional. Porque o entendimento de uma família saudável é a família relacional, né? O indivíduo consegue se conversar, se conhecer, se perceber, saber seus papéis na família, mas também saber que ele existe enquanto pessoa. Então, essa divisão de papéis, né, que são a família relacional, que seria a família saudável, e não essa família onde o pai teria que estar presente, e a mãe presente, e a mãe sendo essa fonte de cuidado, né, e o pai sendo essa pessoa, o protetor, o cuidador do lar, o provedor, que isso é um mito, né? A gente vê que não funciona assim na prática. Aí veio o construcionismo social e a revolução da narrativa, né? O construcionismo foi a alavanca que conseguiu afastar a terapia familiar da sua crença na objetividade e suposição que aquilo que vemos na família é o que existe nelas, né? Por quê? Porque com essa questão de que existem modelos de família saudável, existem estruturas que fazem com que a família seja saudável, dá um entendimento de que há um modelo a seguir, há uma verdade a seguir, só que a gente tem que entender que não, cada família tem uma expectativa, né? A gente já nasce
alguém, a gente já nasce o filho de alguém. Então, dentro dessa construção social, dessa questão da relação, é que é construído significados do que é verdade, do que são regras, do que são mitos. Então, com a questão do avanço do construcionismo social e a revolução dessa narrativa, né, em vez de focar nos padrões de interação familiar, o construtivismo passou a enfatizar e explorar a reavaliação das perspectivas que as pessoas com problemas têm em relação a eles. O significado em si passou a ser o alvo principal. Então, a terapia familiar passou a não se preocupar mais, não que a estrutura não seja importante, mas sim qual significado tem essa estrutura. Como é para mim, enquanto pessoa, estar numa família monoparental, como é para mim, enquanto pessoa, estar numa família LGBTQIA+, como é para mim, como pessoa, estar numa família matriarcal. Então, é o produto de significados dessas construções sociais que vão definir essas verdades, esses entendimentos, esses modelos, até do entendimento do que é saudável, do que é faltoso, do que não é saudável. Gente, está tudo bem até aqui? Tem alguma dúvida, pergunta? Tô falando muito rápido. Vão me dando feedbacks aí. Digitem no chat também, qualquer coisa, né? Outra perspectiva e questão que afetou, né, atingiu a terapia familiar, né, a visão da terapia familiar, foi a violência familiar, né? Porque antes havia uma visão sistêmica, né, que agora sobre ataque, era de que a violência familiar ela resultava desse ciclo de mútua provocação, né? Aonde, de certa forma, o papel e o contrapapel, né? Tem a vítima, porque tem o criminoso. A mulher, ela, é como se a mulher se colocasse nesse lugar de abuso, ou como se a mulher se colocasse nesse lugar de permissão, onde havia um entendimento de que ela provocava, de certa forma, essa relação. Só que não, né? Tanto que a crítica feminista veio também para mostrar para a gente que isso não é um produto relacional, mas algo construído ao longo do tempo, né? E que é uma construção destrutiva, né? Que é uma escalação, embora inaceitável, de comportamento emocionalmente destrutivo que caracteriza muitos casamentos. E defensores das mulheres, né, que são as feministas, elas rejeitaram esse ponto de vista e, da sua perspectiva, esses homens são violentos, eles não perdem o controle. Não é porque a mulher facilitou, desafiou o poder do homem que ele vira agressivo, mas ele assume esse papel de poder, né, que veio lá de Foucault falando, quando uma classe pode se sobrepor a outra, o homem acha que é mais forte do que a mulher, de certa forma, biologicamente falando, e em alguns momentos pode vir a ser, e ele usar dessa força como um instrumento de poder para dominar a mulher e gerar essa violência. Então, ao invés de ter esse entendimento de que foi algo relacional, causado tanto pela mulher como pelo homem, há um entendimento de que é uma perspectiva social, né, que vem desse construcionismo social, e que o homem se aproveita das situações para pegar esse poder e usar como instrumento de violência sobre a mulher. Aí tem o multiculturalismo, né, que é essa questão das múltiplas culturas, uma questão do avanço do globalismo, a gente está cada vez mais entrando em contato com essas culturas e a gente está percebendo que muitas coisas que a gente percebe aqui, por exemplo, na nossa cultura, como algo abominável, ou algo que não é saudável, ou algo que não é funcional, em outras culturas é entendida como funcional, né, porque foi um modelo de aprendizado que eles vivenciaram. Então, né, nós estamos aprendendo a respeitar mais as famílias de outras culturas e perceber que cada um tem sua própria maneira e válida de fazer as coisas. Os nossos jornais também, as nossas organizações profissionais também, né? Nós estamos aprendendo a respeitar que as famílias de outras culturas têm sua maneira própria e válida de fazer as coisas, como nossos jornais e nossas organizações dizem. Acho que eu repeti aqui o slide, desculpa. E é que nessa perspectiva, né, a gente está percebendo que o que talvez seria disfuncional em algumas culturas, para a nossa cultura é funcional e vice-versa. Então, para o terapeuta familiar, ele tem que olhar para essas famílias, saber o máximo dessa cultura e não trabalhar com pré-julgamento, né? Nessa questão de que isso não é saudável, mas entender como se dá aquilo na cultura, né? O processo de significado dessas relações.
Aí temos questões de raça também, né? Que nos primeiros dias da terapia familiar, as famílias afro-americanas receberam alguma atenção, mas por muitos anos parecia que o campo, assim como o restante do país, tentava ignorar as pessoas negras e o racismo com o qual elas conviviam todos os dias. No entanto, finalmente, terapeutas familiares afro-americanos, como Nancy Frank e Ken Head, tiraram essas questões das sombras e obrigaram o campo a reconhecê-los. Para evitar sermos vistos pelos brancos como criadores de problemas, suprimimos aquela parte de nós que se sente magoada, indignada pelo racismo que nos cerca e desenvolvemos um self institucional, uma fachada de acomodação de calmo profissionalismo calcada para ser não só ameaçadora para os brancos. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que como pessoa negra, né, eu posso falar nesse lugar de fala, a gente é passado de forma cultural para a gente, como a gente vivencia esse racismo na pele, de que, de certa forma, a gente desenvolve um self, né, um eu institucional, onde a gente tem, por exemplo, quando uma pessoa negra ela tem mais cautela, quando está passando por uma viatura, não é porque, de certa maneira, ela é um bandido, mas sim porque essa polícia ela é institucionalizada e, de certa forma, ela tem esse racismo estrutural nessas entranhas, né, dessa instituição, e, de certa forma, gera comportamentos reativos na gente, então a gente tem que ficar modelando o nosso self. Eu não sei se vocês já viram em alguns seriados americanos, por exemplo, tem até uma cena em Grey's Anatomy, que é quando o filho negro, né, quando o afro-americano vai para a escola, naquele primeiro momento, né, primeiro momento que ele vai para a escola, a mãe para ele e diz, né, sempre que você for abordado por um policial, geralmente branco ou não, não reaja, não questione, faça tudo o que ele pedir para que isso não te gere consequência. Então, a gente vai vivenciando e vai vendo esses discursos, vai internalizando e vai remodelando o nosso self de acordo com essa questão do preconceito, do racismo. Isso não vai só para as raças, né? Vai também para as questões de LGBTQIA+, entre outras, né? Essa questão de como esse preconceito, essa discriminação, ela faz a gente modelando quem a gente é e a gente acaba desenvolvendo esse self institucional, né? Como uma máscara, como mais um papel onde a gente vai conseguir, não vai dar respostas saudáveis ou vai refazer essas respostas que a gente dá e, consequentemente, a nossa família vai ter a sofrer com esse tipo de consequência. Então, as famílias, elas também se modelam com base nesses discursos sociais de raça também. Então, é importante nós, enquanto terapeutas, estarmos atentos e não minimizarmos esse sofrimento, né, de como essas pessoas vivenciam em relação a isso. Porque, enquanto pessoas brancas também, tem até um trecho do livro que é muito interessante, que é difícil você reconhecer esse lugar de privilégio, de quanto o tom da sua pele abre essas portas, ou faz com que você tenha uma aceitação maior na sociedade, possa vir desenvolver o seu potencial criativo, né, o seu eu, o seu self, dentro dessa cultura. Então, a gente tem que estar atento, assim como a terapia familiar ficou negligente por algum tempo, a essas questões de gênero, raça, sexo, a gente tem que estar atento, né, com essas influências que vêm hoje em dia, a gente vê e percebe, chega nos nossos consultórios esses modelos de família diferentes, como é diferente realmente as dificuldades enfrentadas por famílias afro e famílias classe média alta, pessoas brancas. Não que há um nós contra eles, mas a gente não pode negar que isso existe. O racismo, a gente é provado todos os dias que existe, está no nosso convívio, na sociedade, e a nível mundial, não é um produto da cultura brasileira ou da cultura americana, mas um produto mundial histórico de muitos e muitos anos, que tem influência na família, no eu, nesses temas também. A pobreza e a classe social também, né? Gênero e classe social não são assuntos que a maioria dos profissionais de ajuda gostam de discutir. A vergonha da desvantagem econômica está relacionada à difundida ética individualista de que as pessoas são responsáveis por seu próprio sucesso ou falta dele. Se você é pobre, a culpa deve ser sua, né? Então, a terapia sistêmica, a terapia familiar, ela passou a olhar nessa questão de pobreza de classe social e de reconhecer que não, né? Não é só porque a pessoa está naquela classe ou está naquele local, na situação de vulnerabilidade, que aquilo é
causa dela ou culpa dela, né? A gente entende que tem um sistema muito maior que gera desigualdade, que é um produto que gera cada vez mais a discrepância mesmo social de renda, de desigualdade, cada vez mais crescendo o número de pessoas em dificuldade, situação de vulnerabilidade, né? O pensamento por trás da reforma assistencial, antigamente, era que era de que mesmo os mais humildes dos empregos era moralmente animador e psicologicamente sustentador. E, na realidade, é provável que esses empregos estejam repletos de assuntos e estresse, né? Então, a gente precisa também desmistificar de que ter um emprego traz dignidade, que ter um emprego traz sentido para a sua vida, porque há também esses empregos que são tóxicos, às vezes a pessoa se submete a estar nesse lugar por questão de sobrevivência, de alimentação, mesmo de para viver mesmo, por questão puramente de sobrevivência. Então a gente para de desmistificar, de desromantizar essa questão de que um emprego ele traz essa base psicológica de sustentamento, de que você tem que ser grato porque você tem um emprego hoje. E não, a gente tem que considerar de que isso pode ser causador de estresse, de problemas, de situações e de conflito e geralmente do adoecimento dessa família também, né? Então a gente tem que considerar cada vez mais essas questões de classe social. Tem uma parte nesse livro também, né, no capítulo desse livro, nessa parte, que fala que a maioria de nós, psicólogos, né, acho que a maioria que está aqui, se não todos, são psicólogos, estão em formação, a gente consegue, em um certo nível da nossa vida, não todos, claro, mas a sua grande, média ou maioria, ter essa estabilidade financeira, né, de vida do nosso trabalho, e a gente tem um certo receio e medo de tocar nesse assunto com as famílias, né? A gente fica, como é que se diz? Nas entrelinhas, a gente fica com receio de quanto que aquilo seria ruim, né, para aquela família colocar na sessão. Só que a gente tem que entender essas implicações por trás, então a gente tem que conversar cada vez mais sobre isso, sobre essas implicações de classe social, como está afetando essas famílias também, e fazer um movimento de trabalho pensando nessas pessoas também, né? Porque não é todo mundo que vai ter condição de chegar no nosso consultório, pagar a nossa sessão, dar continuidade com o tratamento, não necessariamente quer dizer que essas pessoas também não precisem dessa atenção. Então, a gente tem que desenvolver também ferramentas estratégicas para contemplar essa população que, pelo menos no nosso país, hoje é uma quantidade considerável, se não a maioria, né? Temos também a questão dos direitos da população LGBT, né, que é IA+. A terapia familiar ela passou a ter maior consciência dos direitos dos gays, das lésbicas, das trans, das pessoas LGBTQIA+, assim como aconteceu em relação à raça. Após um longo período de negligência e negação, a terapia familiar da década de 1980 começou a enfrentar a discriminação de uma considerável porcentagem da população sofre, né? Então, a terapia familiar ela começou a ver que essas pessoas, como eu estou trazendo para vocês, em situação de exclusão, de vulnerabilidade, elas tendem a desenvolver relações mais contaminadas, digamos assim, com maior nível de transferência, com menor nível de genuinidade, aceitação, né? Os terapeutas eles devem lembrar que, embora as crianças gays, lésbicas, trans, enfim, possam ter lutado anos para chegar de acordo com a sua identidade, de ser congruente com o seu eu, talvez os seus pais, né, eles precisem de um tempo para alcançá-lo, que é um choque inicial, né? Porque como eu trouxe para vocês lá no começo, a gente já nasce alguém, então já nasce o Pedro, filho da dona Ana, com seu Silva, que ia ser um jogador de futebol e que não necessariamente é assim. Então teve toda uma construção de ideação de eu com relação aos meus pais, e que quando eu chego e viro para ele que eu também estou nessa categoria de pessoa LGBTQIA+, e trago para eles essa questão do novo, né, que para mim não é, porque eu já nasci com a minha orientação, com a minha identidade sexual, mas, de certa forma, para os meus pais que criaram essa expectativa, eles vão ter que fazer toda uma construção de idealização que não é fácil. Então, isso leva um tempo, eles vão precisar de um tempo. Então, é um choque inicial muito grande. Então, a gente deve lembrar e evidenciar os nossos clientes da população LGBTQIA+, que, às vezes, essa questão de conflito não é necessariamente que o pai ou a mãe não vai aceitá-lo, ou a mãe é super homofóbica, que aquela questão inicial, aquele conflito, onde geralmente a
pessoa em situação LGBT, ela sai de casa, ela nunca mais vai voltar ou não vai ter essa aproximação com a família, e trabalhar essa questão desse conflito, entendimento, né, desse choque inicial, para fazer com que essa família tenha essa congruência e diferenciação do self, né, esse reconhecimento do eu, e entender que, por mais que seja um filho LGBTQIA+, ela continua sendo filho, a pessoa que ela idealizou, enfim, tem todo um processo, né? E já no trabalho com os clientes gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, recomendamos que o terapeuta obtenha o máximo possível de informações sobre as questões excepcionais de formação da identidade e relacionamento que esses grupos enfrentam, né? Então, para nós, enquanto terapeutas, né, é importante que a gente busque o entendimento e o conhecimento dessas vivências, né, dessas comunidades, e não minimizar, negligenciar, ou ir para essa questão do senso comum, né, como a questão do trabalho, por exemplo, que dizer que a trans ela está na rua, mas ela poderia estar trabalhando, mas será que esse mercado de trabalho ele aceita essa pessoa trans? Será que ela não buscou esse mercado de trabalho? Como é para a pessoa trans e se inserir nesse lugar de profissionalização? Como é para a pessoa trans estar numa universidade? Então, a gente tem que ter entendimento, né, de como é essa população e não minimizar esse sofrimento. Porque se a família minimiza e o terapeuta vai minimizar também, então como vai ser para essa pessoa em situação de vulnerabilidade, que também é seu paciente, também é uma pessoa que está adoecida daquela relação, como que ela vai pensar, entender, compreender esse processo terapêutico? Será que ele vai fazer efeito? Então, é importante que a gente busque e se coloque nesse lugar, né, de entendimento, por mais que não tenha essa orientação, mas buscar o conhecimento, o compreendimento das dificuldades que essas populações, como eu estou trazendo para vocês, de minoria, sofrem, né? A gente não pode minimizar, a gente não pode fazer terapias elitistas que desconsiderem essas questões, né? Gente, tá tudo bem até aqui, porque eu preparei mais uma fala de 30 minutinhos, os outros 30 era mais para a gente conversar e ver como é que vocês estão entendendo, como foi para vocês, né? Então, tem outras influências também, né, ao longo dessa questão de mudança de século, que é a espiritualidade, né? Algumas das mais poderosas crenças organizadoras de uma família têm a ver com como elas encontraram significado em suas vidas e como suas ideias sobre um poder superior, né? Então, todos nós somos influenciados pela crença de que existe algo maior, de que tem uma questão que é conectada à nossa espiritualidade, né? Que a psicologia, a gente não trabalha religiões, mas a gente tem um entendimento de que tem uma força maior, algo que dá sentido ao mundo, que é essa verdade absoluta, que algumas pessoas entendem como verdade absoluta, outras mais essa questão mesmo do poder superior, dessa questão da natureza divina, e essa questão vem das nossas famílias, a herança, até a família já ateu, ela vem já acreditando de algo, ela vem contrapondo algo, então a espiritualidade é uma ferramenta importante a ser trabalhada, né? E a gente trabalhar ela como um todo, no aspecto de espiritualidade, no sistema espiritual, não na questão de religiões, né? De usar a religião como uma verdade absoluta, que às vezes gera até um adoecimento. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Estava com uma paciente, e aí, ao longo do tempo, ela foi se moldando à sua religião, e em uma sessão que a gente teve, ela me trouxe esse rompimento, né? Que hoje ela identifica que o quanto ela ter se modelado dentro da perspectiva da religião foi a causa do adoecimento dela e, posteriormente, da família dela, porque ela estava não só moldando o pensamento dela, o eu dela, dentro dessa questão da religião, mas também da família como um todo, né? Então a gente tem que trabalhar essas crenças, a gente tem que trabalhar como essas famílias se organizam de acordo com a sua espiritualidade, que é um fator importante, né? Tanto que a gente da psicologia, a gente trabalha na perspectiva biopsicossocial e espiritual também, né? A gente tem que trabalhar com o pensamento sistêmico, como a terapia familiar ela bebe desse pensamento sistêmico, a gente busca trabalhar o todo, né? Então, o todo também inclui as questões da espiritualidade, né? Outras influências também foram os tipos de família, né? Com a modernidade em si, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que existe vários tipos de família, não existe só a família estrutural, funcional, digamos assim, que é com pai, mãe, todo o sistema bem distribuído, mas não, né? A gente hoje em dia temos famílias monoparentais, temos famílias de pessoas LGBTs, temos famílias onde
o irmão que cria os irmãos mais novos. Então, a gente tem cada vez novos modelos, mais modelos de família. Por isso que o pensamento da terapia familiar evoluiu, porque essas escolas, né, iniciais, elas tinham esses modelos muito baseados nessa questão da estrutura, onde contemplava o pai, a mãe, e a gente tinha que começar a levar essas teorias para essas outras famílias também, né? Trabalhar esses novos tipos, novos modelos de família. Então, influenciou muito na terapia familiar, influencia até hoje também, né? A gente tem também o atendimento a domicílio, também que foi uma novidade na terapia familiar, né? Esse atendimento a domicílio, como funciona? A gente vai na casa da pessoa fazer terapia? Não. Em situações, por exemplo, muito que a assistência social fazia, né? Antes, aquela visitação para acolher e entender realmente ali como aquela família funciona, porque com a questão da desinstitucionalização, né, a gente está trabalhando cada vez mais a ideia de que por mais que aquela família ela tenha os seus conflitos, ela tenha os seus problemas, é recomendável que a própria família resolva esses conflitos, né? A gente acredita que a própria família tenha a potencialidade de curar, né? De melhorar, de mudar essas relações, de transformar essas relações. Então, é cada vez mais recomendado que a família esteja junta, por mais que ela se apresente de forma disfuncional. Então, a gente busca essas famílias para ter esse entendimento, fazer essas orientações. Então, teve outras influências também, como a questão da psicoeducação. Então, hoje, a terapia familiar ela não se resume só àquele setting terapêutico, com o terapeuta atendendo, entendendo e tentando entender como funciona a estrutura da família, para depois sugerir uma modificação e reestruturar, reenquadrar todo o questionamento e o sofrimento dessas famílias. Não, né? A gente, com essas influências todas, com toda a pós-modernidade, a gente entende que os papéis, eles são relacionais, assim como o adoecimento também ele é relacional, a gente também tem que lidar com novas configurações de família, a gente tem que passar a entendê-las, estudá-las, ver o funcionamento, né? A gente tem que considerar que o significado do adoecimento é muito mais importante do que a causa, né? No pensamento sistêmico e na terapia familiar, a gente trabalha muito no efeito, que causa efeito, que gera efeito. Então, eu preciso ter um efeito terapêutico nessa família de forma colaborativa, né? O terapeuta familiar atual, ele não é mais aquele que se coloca no lugar de poder onde eu sei qual é o adoecimento dessa família e posteriormente eu vou transformar essa estrutura e vou conseguir modificá-la e dar para que essa família dê uma melhor resposta. Não, né? A gente se coloca lá enquanto colaboradores. Como eu, Pedro, terapeuta familiar, como você, Rosângela, terapeuta familiar, vai se colocar em relação com essa família e vão desenvolver juntos estratégias terapêuticas para uma melhor mudança, né, transformação nesse sistema, e não um lugar onde eu sei mais, você sabe mais, alguém sabe menos, e eu sei como curar as famílias, né? A gente, com todas essas influências, a gente viu que a gente tem que ser colaborativo, relacional e ter esse entendimento, né? A gente pode beber sim de técnicas, de teorias de outras escolas, de escolas mais antigas, mas com esse pensamento, entendendo todas essas influências, todas essas implicações que vem causando, né, com a modernidade. Então, a terapia, ela está sempre se transformando. E eu gosto da terapia familiar, eu gosto da terapia sistêmica, porque ela está sempre buscando essa atualização, né? Não é aquela terapêutica que busca uma verdade absoluta das coisas, né? Foi uma luta muito grande para trazer essa questão do objetivismo para a questão do comportamentalismo, para a questão do cognitivismo, né? De como essas famílias se percebem, como elas se estruturam, como é estabelecida essas crenças, como é formada as regras, os rituais dessa família. Então a gente viu, né, ao longo dessa apresentação, que tem várias influências, né? Desde a cultura, desde o construcionismo social, desde a questão da crítica feminista, trazendo para a gente essa questão de discutir essas relações de poder, onde o homem porque, por exemplo, tem um entendimento, às vezes, de que o homem ele trabalha muito porque ele tem que prover aquela família. Às vezes, não, ele trabalha muito para evitar aquela família também. A gente tem que considerar múltiplos fatores. Então, a gente não pode ser cético a uma teoria, cético a uma crença, né? Então, a gente está sempre, o mundo está sempre em mudança, efeito gerando efeito, os sistemas estão sempre se transformando. Então, um impacta no outro.
Então, a gente, com o entendimento do todo que a gente busca na terapia sistêmica, na terapia familiar, a gente tem que dar atenção a todos esses pontos, né? Desde como eu estou trazendo para vocês, como a família se estrutura, como ela se relaciona, o entendimento dessas relações, as implicações sociais nesse sistema, as crenças, as novas modelos, as novas formatações de família, como que a gente pode buscar trazer uma ajuda, uma melhora para essas famílias, sair desse lugar de poder e se colocar nesse lugar de colaborador, né? Tanto que a gente trouxe o exemplo para vocês do atendimento a domicílio. E é isso, pessoal. Preparei esse momento para vocês, assim, mais com um resumo mesmo, como eu faço do capítulo. E aí, agora eu vou abrir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, um questionamento, não entendi, falo mais rápido, explica isso, com vocês. Eu vou só parar de compartilhar o slide aqui para a gente conversar um pouco. Foi tudo tranquilo, gente, para vocês? Deu para entender direitinho? Dê esse feedback. Vamos ligar as câmeras também para fazer uma foto, se vocês puderem. Queria ouvir vocês agora. Em primeiro Nada, lugar, obrigado pela presença. eu quero agradecer, aprendi muito essa semana. É interessante que essa semana eu estava conversando, né, com o professor em sala de aula, que estou no terceiro semestre, e aí nós estamos falando sobre, estava tendo uma aula a respeito de questões prisionais. Aí eu usei o termo família desestruturada, mas no momento, né, eu queria falar a respeito de família disfuncional. E hoje ficou bem claro aqui para mim, né? Ele até na hora ele entendeu de outra forma, mas ficou agora bem claro assim o termo que eu deveria usar. E para mim foi show. Muito obrigada, viu? Que bom, Charlene, fico feliz. É um debate muito grande que a gente tem mesmo dentro do pensamento sistêmico, essas nomenclaturas, né? Porque o que é desestruturada? Tem um modelo de estrutura perfeito, então será que toda a família, como eu trouxe para vocês, né? Que tem o pai, a mãe lá, todo o sistema, tudo direitinho, elas não têm um adoecimento, essa relação, ela é um modelo saudável. No começo, a gente tinha esse entendimento, né, nas primeiras escolas do pensamento sistêmico, tinha que essas estruturas, se a gente conseguisse ordená-las direitinho, elas conseguiriam trazer esse modelo perfeito, funcional, mas a gente vê que não, né? Tem famílias disfuncional no sentido de que aquilo no momento para elas é adoecedor, a gente percebe que não está funcionando, mas para eles, naquele momento, é o que eles têm, né? A forma deles dar a resposta. Então, a gente tem que considerar e tem que ter muito cuidado com essas nomenclaturas, quando a gente for nomear o que é funcional, o que é disfuncional, sendo que a gente tem que trazer o entendimento de que como é para aquela família, não para mim, né, Charlene? Que, por exemplo, É para mim, verdade. um modelo perfeito pode ser um, para você pode ser outro, e a gente tem esse entendimento, né? É verdade. Porque no momento eu estava querendo expressar a ideia de uma família com o que leva uma pessoa à marginalidade. Não é algo fechado, mas assim, vamos dizer assim, uma hipótese que pode levar, que pode ajudar. Eu queria falar assim no sentido de não ter o acolhimento, de não ter atenção. Eu usei essa questão de estruturada, mas eu acredito que na hora eu não soube, né, passar ali meu pensamento, mas a aula hoje me ajudou bastante a ter um entendimento melhor do que eu queria falar também. Que Obrigada. bom, fico feliz. E olha, se você quiser conhecer também o pensamento sistêmico, a gente tem após aqui, tem aula, tipo aula experimental, que você pode estar conhecendo mais um pouco da abordagem. Assim, eu sou apaixonado, assim, o psicodrama e a sistêmica, para mim, assim, são abordagens que eu sou, assim, muito fã mesmo, eu sou apaixonado pela forma como eles veem, como eles entendem essas relações, porque, assim, para mim, enquanto estudante de psicologia, quando eu percebo as pessoas à minha volta, eu percebo que não adianta eu culpar alguém, né? Trazer a culpa, por exemplo, trazendo esse seu caso da penitenciária. Será se é só a mãe que não teve esse acolhimento suficiente ou essa estrutura suficiente para passar para o filho e foi isso que levou ele à droga? Ou será se também as implicações sociais, né? Essa fome, onde esse indivíduo estava, as influências, quem foram esses amigos,
como foi, e eu fui percebendo que a relação, né? A gente não pode só causa e efeito, por causa disso que aconteceu isso. Então é muito mais fácil a gente ter um entendimento da relação. A gente se distancia, né, para olhar como está funcionando a minha relação, para poder dar essa análise, né? E eu gosto da terapia familiar justamente por causa disso, porque é o momento onde a gente vai ver realmente como é que eles conversam, como é que um entra na fala do outro, como é o entendimento que um tem realmente do que é funcional, do que não, como que se estrutura essas regras. Então, uma das poucas terapêuticas que eu me sinto contemplada, assim, nessa questão do aspecto relacional, né, do que eu acredito realmente que são essas relações, como você está trazendo, às vezes a gente vai tentar explicar pela estrutura e a gente percebe que não dá conta o suficiente, né, a estrutura. A gente tem que olhar para essa relação. Então, eu sou, assim, muito apaixonado. Eu convido todo mundo que quiser se aprofundar mais ao pensamento sistêmico, conhecer mais a terapia familiar, que eu acho que vai ajudar bastante. A gente tem que sair desse lugar também, enquanto psicólogo, de achar que só tratando o nosso indivíduo a gente vai dar conta, e a gente tem, sim, capacidade de tratar também essas famílias, de levar essa psicoeducação para as famílias, de entendimento do que é funcional ou não, como é para eles essas relações, né? Muito mais saudável do que a gente ficar apontando regras e dizer, publicando artigos e dizendo, esse aqui é o modelo certo, faça isso, que sua família vai ser saudável, que não é assim, né? Na prática, a gente sabe que cada família produz o seu conceito de verdade. Pedro, tem uma pergunta lá da Yasmin no chat, perguntando se no nosso curso de pós a gente aprende a lidar com essas famílias, né, que sofrem violência. E aí eu dei uma respondida lá para ela, mas acho que a gente pode complementar, né, Pedro, que a pós sistêmica, ela traz todo a parte teórica e prática, né, para a gente aprender a lidar com todo tipo de situação dentro do contexto familiar, né, mas dentro da visão sistêmica, né. E as minhas que eu também faço a pós sistêmica, como Pedro, eu sou apaixonada. A Rosângela é minha parceira lá, Yasmin. A gente também tá fazendo essa parceria aqui no grupo, que até então tá dando super certo, tá sendo prazeroso. E é como eu tô trazendo para vocês, como a Rosângela trouxe, eu sou apaixonado por essa pós, porque ela dá esse embasamento teórico mesmo e prático para a gente lidar com essas famílias, para a gente entender esse indivíduo nesses diversos contextos. Então, a gente vai lá desde entender as estruturas, de aprender com a terapia estrutural, como é essas questões das estruturas, como uma estrutura se sobressai em cima da outra, como que ela funciona. Porque, por exemplo, a gente tem dentro do pensamento sistêmico o entendimento que tem a estrutura maternal, né, o pai e a mãe, e que esses indivíduos eles produzem outra estrutura, que é a estrutura conjugal, né? Que a estrutura conjugal é como eles se veem como marido e mulher, e na maternal é como eles se veem como pais. Então, a gente tem que ter esse entendimento de separar e que torna mais interessante ainda o pensamento, porque seria muito errôneo a gente reduzir os sistemas, né? A gente entender, porque ela é mãe, ela não pode ser mulher, ela não pode sentir desejo pelo marido, ela não pode sentir vontade de ir numa praça, no cinema sem os filhos, e namorar com o marido. Então, isso pode causar um adoecimento, também a falta dessa congruência do sistema conjugal, como que ela afeta no sistema parental. Então, a abordagem sistêmica, ela vai te dar toda essa riqueza de teorias. Tu vai entender realmente como a Rosângela trouxe, e eu estou trazendo desde como funciona a estrutura, como que a experiência dos sentimentos dessa família, que as implicações de Satie, como que uma cultura é passada de uma família para outra, como heranças culturais, regras são passadas de umas para outra. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma regra cultural que é passada transgeracional, né, que a gente chama de pensamento sistêmico. Na minha família, a gente não tem muito hábito de se reunir, mas necessariamente numa data, que é o aniversário do meu tio, que ele é como se fosse o patrono da família, toda a família se reúne. Então, é uma regra que desde lá de quando meu tio era novinho, até os netos dele, a gente tem. Então, essa é uma herança
transgeracional. Então, tudo isso, o pensamento sistêmico vai te dar esse embasamento, e quando você perceber as relações, você olhar para a família, você vai olhar com esse olhar diferenciado, pensando no todo, considerando as individualidades de cada um, porque para nós da terapia familiar, a família saudável, a família funcional, essa família tão almejada para o outro, né, que todo mundo quer, é aquela família que todo mundo consegue se conversar, todo mundo tem um entendimento do papel de cada um, a aceitação que por mais que tenha os conflitos, as brigas, as diferenças, mas tem um eu, tem um nós, tem um tu. Então, essa indiferenciação, né? Então, o pensamento sistêmico ele te dá todo esse embasamento. Então, eu te convido a experimentar a aula inaugural, todas vocês que quiserem, só me procurar no privado, eu passo no número da Esther, eu tenho certeza que vocês vão amar. Assim, eu e Rosângela, que somos suspeitos para falar que a gente realmente é muito apaixonado pelo assistente, que nossos professores também, a Jaque, todo mundo maravilhoso. E também tem uma coisa, né, Pedro? Todos os cursos de pós a Viver têm a supervisão também de casos, né? Então, você vê a teoria, mas também você vê a prática, né? E a gente leva em consideração também... Justamente. A gente leva em consideração também, né, a repetição de padrões familiares, né? Coisas que vão se repetindo em várias gerações, segredos de família, né? Entre outras coisas, né? Justamente. Ah, É muito pessoal, me ajudou rico, gente, bastante. pensar nesse sistema. Vamos fazer nossa foto, gente. Se vocês puderem ligar a câmera. Charmente, você ia falar mais alguma coisa? Ia falar que já alimentou bastante à vontade, viu? Eu não sei a partir de que semestre eu poderia fazer após, porque eu estou no terceiro ainda, estou no começo, acho que ainda não dá, né? Eu